Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Real. Hoje a gente tem uma convidada super especial, né, Kátia? Isso aí. E já para fazer um combinado, estamos quase que sem voz. Literalmente. E a vida, como ela é, na real, a gente vai usar uma dinâmica. Até porque recebemos uns feedbacks de que a gente fala pra caramba uma junto. atropela a outra e fala pra caramba, manda junto. É bem mais ou menos assim que a vida funciona aqui, bem. Mas vamos tentar seguir o scriptzinho, fazer uma perguntinha. Vamos tentar entrar na educadamente, caixinha. Deixar a Kátia, nossa convidada especial. Hoje tem duplas Kátias, né? Dose dupla de Kátia. Olha quem tá com a gente. Kátia Vasconcelos. Admiração. Aquele momento que a gente faz assim, ó. Coraçãozinho. Obrigada por estar conosco. Maravilhosa. E aí, você se apresenta pra gente. Se é que tem alguém que não conhece, né, gente? Claro que tem um monte de gente que não me conhece. Que pena. Estão perdendo. Sabem, nossa, prazer, perdendo. até parece. Que prazer estar aqui. Eu estou super feliz de estar aqui. Eu sou a Kátia Vasconcelos, a Kátia convidada desse podcast. Kátia, né? com K. Kátia com K. Então, quem é a Kátia? Eu sou uma carioca que hoje, 1º de junho, né, entro no mês que eu comemoro 22 anos chegados ao Espírito Santo. Vim para o Espírito Santo para dar continuidade à minha vida profissional. Eu sou uma pedagoga por formação inicial, administradora, que trabalhei boa parte da minha vida nos ambientes organizacionais, mas na educação eu costumo dizer para os meus alunos que a educação veio no berço já. Eu sou uma pedagoga de berço, né? E nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à docência. Por muito tempo, na vida organizacional, eu dizia que as escolas, eu não sabia o que as escolas estavam fazendo, porque os profissionais chegavam lá sem saber o que era a vida ao viver a cores das organizações. E eu digo que eu precisava, num determinado momento, parar de reclamar e começar a fazer parte do problema. Então, hoje eu estou em sala de aula, né, tentando mudar essa situação. Tenho aí uma atuação voluntária já de longa data. O trabalho voluntário sempre fez parte da minha vida, já presidi a BRH aqui no Estado, hoje atuo voluntariamente no Hub de Gente, no IOB, o Instituto Oportunidade Brasil. Não me vejo não fazendo isso. E tenho, obviamente, né, o meu pedaço vida na real, né? Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou avó, enfim, tem lá uma casa, uma família que a gente precisa, enfim, tocar esse dia a dia. A né? mulher com 3 homens. É verdade. E com múltiplos papéis, né? Dona Kátia e seus 3 homens. E, Kátia, assim, é tão antagônico ainda, infelizmente, apesar de que uma entidade complementa a outra, né? A academia e o empresarial, né? O mundo do trabalho e a entidade de ensino. Como é que está sendo para você essa experiência de estar... Você está navegando agora mais no meio acadêmico, mas você veio do meio empresarial, mas você continua nos 2 mundos. Até por conta do Hub, você ocupa uma cadeira de diretora para conectar, né, o mundo do trabalho, as empresas e as academias. Como é que está sendo essa experiência? A experiência, assim, ela tem sido muito importante, porque eu acho que eu consigo, na prática, Kátia, fazer algo que eu digo para as pessoas, que é assim, por muitos anos na minha vida, eu tive envolvido nos comos. Como fazer, né? Tentando encontrar as alternativas. Mas eu também sempre me vi muito curiosa e eu queria entender os porquês. E não por acaso, ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre fui buscando formações. Eu fiz o mestrado trabalhando em organizações. Parte do meu doutorado eu fiz trabalhando em organizações e que, a princípio, não fazia nenhum sentido. Por que uma executiva de recursos humanos precisa fazer um mestrado ou precisa fazer um doutorado? Mas eu queria encontrar respostas. E hoje, na vida acadêmica, né, o que eu digo para os meus alunos é assim, é fundamental que a gente entenda os porquês. Porque se a gente sabe o porquê, o como fica muito mais fácil. E aí eu acho que o meu papel lá é justamente ajudar a fazer essa conexão. Eu também nunca acreditei nessa coisa do ou uma coisa ou outra. Né? Ou eu estudo, ou eu trabalho, ou eu tenho uma vida executiva, ou eu tenho uma vida de pesquisa.
eu vou continuar acreditando que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo e fazer bem feito. Né? Porque eu acho que se a gente consegue fazer isso, ganhamos todos. Né? Eu fico cada dia maior e penso que melhor, né? E mais consistente. As práticas organizacionais também ganham consistência e a academia, porque ganha, sabe, robustez. Né? Olha, é verdade, isso aqui não está só no campo do que as pessoas pensam, né? Mas está no campo da prática também. Então, assim, tem sido uma experiência muito legal. E poder contar essa história. Porque também quando você chega num estágio de vida que eu cheguei, poxa, esse ano eu vou fazer 57 anos e eu brinco com os meus alunos assim. Ó, eita! Toma formal ou vinho, né? Não senhora, eu trago o que eu acredito da vida. Então, acho que a gente deveria mudar esse podcast. Fala pra gente. Fala um pouquinho. Conta um pouquinho desses segredos que você acredita da vida. Não tem segredo nenhum. É do que eu acredito na vida. Eu acho que a gente está aqui para viver. Né? Eu não acho que, assim, sem dúvida nenhuma, eu respeito a cronologia, sabe? O tempo do relógio, né? O tempo do calendário. E acho que ele traz para a gente benefícios, como ele também nos traz algumas perdas. Né? Mas eu acho que o que faz a gente se posicionar no mundo não é o tempo da cronologia do relógio. É o tempo da cachola, é o tempo das emoções. Né? E nesse tempo eu me sinto super jovem, não que eu queira parecer corporalmente jovem, né? Mas eu acho que o meu rosto expressa aí a minha história, o meu corpo expressa a minha história, né? E eu falei da idade justamente por isso, porque eu acho que hoje, podendo estar em sala de aula, por exemplo, com os meus alunos 20, 21 anos, 24, 25, eu tenho a oportunidade de contar coisas para eles que eles não viveram, eles não viverão, né? Mas que é fundamental que eles entendam para que eles não pensem que o mundo começou agora. Né? Tem uma história lá atrás. Que a gente é consequência disso. Né? E essa conexão é louca, precisa existir, porque não são dois mundos. Né? A gente cresce como se existissem dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo das organizações. Aí, quando você chega na organização, você fala assim, a teoria fala isso, mas na prática, como se fossem coisas desassociadas. E eu acho como a gente faz com a vida pessoal e profissional, né? Como se elas também que a gente adora ou uma coisa ou outra coisa. Né? E eu acho que, na verdade, eu nunca acreditei nisso. Né? E não acreditar, perder, né? É perder, sim, porque é tão escasso. Você podia misturar. E o quanto que... isso, quando você fala, para mim é importante, quando eu me lembro, quando eu estava na faculdade. E o quanto que, por vezes, não ter todos os professores que tinham o pé na realidade, no podcast, na real, sabe? Na realidade, tornava desafiador debates da vida como ela é, que a gente levava como aluno, que eu já trabalhava quando eu estava na faculdade. Então, você pensava assim, cara, eu vivo isso. Aí você escuta algumas coisas que não são aplicáveis, não são tão realísticos, e o quanto que isso afasta a gente, né, da academia, por vezes. Quantas vezes eu escutei, talvez por isso existam tantos mestrados profissionais. Eu me questiono se não é por isso que nasce, né, a forma de você tentar colocar conhecimento de forma mais aplicada. Porque senão fica tão distante. E assim, quem convive no dia a dia, tenho certeza que vocês já me ouviram falar disso, né? A tal da história de que eu nunca acreditei que na prática a teoria é outra. Né? Eu defendo arduamente que não, né? Que teoria e prática elas precisam caminhar juntas. Sim, né? E que se você diz isso, ou porque talvez você não tenha tido a oportunidade de se aproximar da teoria, ou te apresentar uma teoria sem consistência, uma teoria fraca, né? Mas sim, na prática, teoria e prática andam juntas, né? Elas devem andar juntas, porque senão a gente corre um risco enorme de fazer um caminho, achando que está fazendo um caminho novo e que já foi percorrido por alguém, só não foi testado, só não foi praticado, né? Então precisa praticar. Que show, que show. Top. Antes de mudar para uma outra pergunta, é uma curiosidade minha, não está no script, tá? Já lá vem. Psicóloga, coitada, pedagoga. Coitada. O meu cérebro ele é muito rápido, muito imperativo. Então, às vezes, vem uma coisa assim que... E eu preciso perguntar, porque eu fico cheio de... Vai lá. É muito doida essa história do mundo do trabalho e da educação, porque quando você vem de uma estrutura que você pode fazer as duas coisas, né? E às vezes as coisas vão coexistindo até você poder, até com qualidade de vida, condições financeiras, fazer escolhas, né? Mas a gente tem classes sociais muito diferentes uma das outras, né? E às vezes você precisa escolher,
muitas vezes, botar comida dentro de casa, e às vezes a jornada do trabalho ou as opções. Hoje, depois do Covid, principalmente, já de um tempo, vem mudando para que as pessoas consigam conciliar estudo e trabalho. Mas eu sei o quanto foi difícil para mim, ainda sendo mãe, com um menino pequeno, ainda ir para uma faculdade à noite, né? Então, e parece que voltou, independente da classe social agora, uma geração questionando. Eu fico 5 anos numa faculdade, saio de lá com 23, 25, para aprender a trabalhar, porque dependendo da faculdade, do curso, eu passo o dia inteiro lá. E aos 25 anos eu já posso estar ganhando muito dinheiro, já posso estar independente e posso escolher uma faculdade com mais maturidade depois. Por que você está me obrigando a fazer a faculdade agora com 18? E muitas vezes a gente não tem a resposta, porque a gente não seguiu uma receita, ou a gente acabou trabalhando primeiro para depois estudar, quando você tem que escolher, né? Nem todo mundo tem o privilégio de fazer as duas coisas. E aí agora você se vê numa situação que você pode, às vezes, dar educação para o seu filho e o seu filho não quer essa educação agora. Ele quer primeiro fazer dinheiro. E nem precisa fazer tão rápido esse dinheiro, porque os pais podem pagar uma escola. E eu vejo os filhos, principalmente de classe média, com essa provocação. Não sei se vocês veem isso, mas acabou que veio à tona essa vontade de fazer essa pergunta. Fica à vontade, Jás, para responder também. Não, João, meu filho, questiona direto. Para que eu vou usar isso? O que eu vou fazer com isso? Então, acho que tem uma geração. E é louco, massa também, porque essa geração de agora nem tem essa obrigação. Kátia que não nos usa. Eles têm, de fato, essa obrigação de ser. Né? A gente estudou e veio de uma cultura onde você terminava o ensino e uma coisa era escadinha com a outra, sequencial com as outras, inclusive fazendo com que, por vezes, a gente saísse da faculdade, ia para o mestrado, ia para outras coisas, e quando começava a trabalhar, o mundo tinha andado. E, às vezes, eu já cheguei a pegar pessoas que eu conheço que formaram junto, depois foram para o mestrado, para o doutorado. Quando foram entrar no mercado, já estavam com 30 e poucos anos. E aí não conseguiam fazer esse mundo ficava muito dualístico, né? A gente tem tanta profissão que a gente nem sabe se vai ter faculdade para ela, Kátia. Né? Na verdade é assim, será né? que a gente isso aqui Acho que essa isso pergunta era de uma outro, mãe angustiada, tá? essa pergunta aí ela podia ser um outro podcast, né, de horas. E por quê, né? A gente tem vários pontos para serem analisados, mas para tentar ser bem rápido, a gente precisa entender que a educação, especialmente a educação brasileira, ela foi feita com bases muito elitizantes, né? E para poder deixar isso mais claro possível, que certamente todos nós aqui ouvimos do pai ou da mãe dizendo assim: não estuda não para ver se eu não vou te botar para trabalhar, né? O trabalho ele era o castigo, né? Ou um remédio para aquele que não queria seguir o caminho mais elitizante. Então, a gente diz assim como se fosse muito natural essa escadinha, mas quem criou essa escadinha fomos nós, como uma sociedade que quis marcar o acesso à educação para separar, né, os que podiam dos que não podiam. Né? Então, acho que esse é um aspecto extremamente importante. Tem um outro aspecto que é aí, que é assim, por que é tão desestimulante estar em determinados locais? Porque também, já de muita longa data, os debates sobre o que nós estamos levando para as salas de aula não conversam com a realidade. Inclusive, né? os métodos, Nesse momento, nós temos crianças em sala de aula, exatamente agora, nesse horário, aprendendo coisas que eles não vão utilizar. Mais tarde, à noite, na universidade, estarão aprendendo coisas que não fazem mais sentido para as organizações. Né? Mas aí também são as estruturas enrijecidas de currículo. Enfim, e tem um terceiro aspecto que somos nós. No fundo, nós sempre desejamos coisas diferentes. Mas lembrem que, por exemplo, eu sou de uma geração da obediência muito forte. Né? Então, não adiantava dizer que eu não podia ou que eu não queria, eu tinha que fazer. Né? Diferente, por exemplo, dos meninos de vocês. Né, que pertencem a uma geração com muito mais consciência. E para eles não importa se é trabalho ou se é estudo, importa o que é que faz sentido. E aí pode ser que o que faça sentido é trabalhar. Né? Aqui os nossos jovens precisam fazer escolhas muito novas, gente. Eu já tive em sala de aula, eu dei aula numa instituição particular aqui no estado, eu tive em sala de aula um aluno que entrou por liminar aos 15 anos de idade. Nossa. Eu me lembro que no dia da apresentação, minha vontade foi de pegar ele e botar no colo, sabe? Dizia assim, vem que meu fazer querido, vitamina pra você, meu filho. vai fazer uma outra coisa. Né? Eu saí da universidade aos 20. Né? Enfim, eu sei exatamente que
um tanto das coisas que eu ouvi lá não fizeram sentido nenhum. E olha que não era um mundo tomado de tecnologia, com tantas pressões sociais, etc, etc. Então, eu acho que a grande questão, Kátia, é assim, ler isso aqui para quê? Discutir isso aqui para quê? Fazer isso aqui para quê? Se a pessoa consegue capturar qual que é a essência, tá? Pode ser que seja uma matrícula no ensino superior, pode ser que seja um estágio em alguma instituição, pode ser que seja uma viagem, pode ser que seja um curso livre, né? Exatamente. Né? Quando foi que a gente determinou que alguém tinha que ter um diploma de ensino superior por volta dos 23, 24 anos de idade? Verdade. Acho que talvez tenha também aquela preocupação de que, assim, se vai para o mundo, depois será que volta para sentar? Porque, assim, eu acho que tem um lado que a gente tem que pensar que o esforço da universidade, ele tem um tempo, requer dedicação, tempo e tudo. Você fez faculdade sendo mãe. Será que essa geração que vem agora suporta pagar o preço de que, quando quiser, vai ter que voltar para a sala de aula, no momento da vida em que talvez não tenham tolerância à frustração para suportar as duas coisas? Porque agora é um tempo de estudar. Um pai e mãe suportando, né, apoiando, criando toda a rede. Será que, depois que eu estiver trabalhando, terei esta vontade, terei essa energia para trabalhar e estudar? Será que essa nova geração vai ter esta energia? E tem um outro aspecto, né, Jace? Por volta dos 20 até os 29 era o tempo de estudar, no máximo, porque entre 30 e 40 acumular, pai, filho, né? Aí você acumula, para os 50 começar a se preparar para supostamente começar parar. Só que a grande questão mudou a demografia. Total. Né? Mudou. Total. Então, eu acho que não era a resposta da mãe angustiada que eu não, dei, mas... Não. É a confirmação de uma linha de pensamento, a gente vai confirmando. E eu acho que a gente tem muitas profissões que também nem vão existir faculdade, gente. Eu também não acredito. vão existir. A gente vai estudar, vai para a faculdade para adquirir conhecimentos que depois vão precisar ser misturados, recombinados, para dar conta de alguns desafios. Nós já temos hoje. Né? Por exemplo, o pessoal da comunicação estuda um modelo de comunicação que não acompanha a transformação digital, da era da comunicação. Né? Os nossos mídias sociais, enfim, produtores, midiáticos, eles estão aprendendo isso aonde? Times de venda sendo repensado com cargos de SDR, BDR, Hunter, Farm, que no final é uma atividade de um vendedor, de um modelo, de uma geração diferente, que agora ficou toda compartilhada e repartida. E aí tem especialistas, né? E aí, falando de geração, tem um outro desafio que você começou na pandemia, que foi o papel de avó. Mas não é uma avó que só leva a passear. É uma avó presente, atuante, até na educação, né? E você, que está com duas gerações diferentes dentro de casa, né? O filho e o neto. Como é que está sendo essa experiência, Kátia? Na verdade, assim, o Vicente ele tem 9 anos, ele faz 10, né? Então, há 10 anos atrás, o meu filho botou o dedo no relógio, adiantou, e ele foi o pai aos 20 anos de idade. Então, há 10 anos atrás, exatamente nessa época, eu ainda estava vivendo as primeiras emoções de alguém assustado em ter visto aí aos 46 anos... Né? Recebi a notícia, você vai ser uma avó. Até porque, tradicionalmente, eu tinha imaginado que meu filho ia fazer a escadinha. Ele ia se formar, casar, ter filho, e um belo dia ele diria, olha, você será vovó. E não foi nada disso, né? Foi tudo ao contrário. Não posso julgá-lo. E naquela época... passado o susto inicial, foi muito encantador, né, ver uma criança nascer, e desde sempre a gente foi muito presente na vida do Vicente, e acompanhar uma nova história, e tendo a possibilidade de fazer isso tão jovem, né, assim, com tanta energia, e diferente daquele estereótipo da avó, que fica fazendo da avó de crochê, com um grampinho no cabelo, enfim, mais comportadinha. Desde a pandemia, desde final de agosto de 2020, pelos motivos mais adversos da vida, eu recebi o Vicente para morar comigo. Então, a gente brincou agora há pouco, dizendo, dona Cátia, seus 3 homens, porque hoje eu moro em casa, eu, Luiz, que é o meu marido, Vitor,
que é o meu filho e pai do Vicente, e o Vicente que mora com a gente. Então, assim, para além do encontro geracional, né, Kátia, tem a oportunidade de viver com o Vicente na prática tudo aquilo que sempre esteve aqui, né? Primeiro, a mudança, e a mudança não planejada, porque eu sempre achei, se perguntassem para mim, você lida super bem com mudança? E eu sempre disse para todo mundo, mudo super bem. E o Vicente me ensinou que não, eu não mudo tão bem assim com mudança, mudar, sempre mudei sim, nas mudanças planejadas. Aham. O Vicente foi uma mudança não planejada que virou a minha vida de ponta cabeça, né? Mas tem sido uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. Penso que para mim, penso que para ele, aquela criança que era visita na minha casa hoje é morador, né? A gente conseguiu transformar aquela casa no lar dele. Sim, ele tem me proporcionado coisas que na idade que o meu filho tinha, eu não acompanhei, porque eu tinha uma vida completamente diferente, né? Mas é muito desafiador, porque não é a minha tarefa hoje não é simplesmente cuidar do Vicente. A minha tarefa hoje é dar continuidade à minha vida, com outros papéis, com outros sentidos, né? E não é abrir uma brecha para o Vicente, é fazer tudo isso caber dentro de uma vida só, porque eu faço esse papel feminino na vida dele, né? Então, eu estou ali apoiando todo esse processo do cuidado, contato com a escola, e sem fazer com que ele confunda esses papéis, porque eu não sou a mãe. A mãe dele está em outro estado, que por outros motivos precisa estar lá. Eu sou a avó, mas eu não sou a avó como a avó dos amiguinhos dele, que é a avó do final de semana. Então, eu sou a avó da tarefa, a avó da comida, né? E o Vicente, eu digo que ele é muito sábio. E, recentemente, fazendo comida, ele virou para mim e fez assim, vovó Kátia, você disse que você não sabia fazer comida até eu vir morar aqui. Eu falei, é verdade, Vicente, eu cozinhava super mal. Aí ele virou para mim e fez assim, o que não faz o hábito, né, vovó Kátia? A sua comida é uma delícia. Então, muito inteligente ele, a resposta, também, né? Mas, Kátia, eu acho que a resposta vem dele, sabe? Eu acho que eu tenho aprendido aí, fazendo, vivendo, com dias com muitos sorrisos, outros com lágrimas, né? Óbvio. Porque, na real, não é romântico assim, mas assim, é possível, né? E eu penso que se ele está aí, é porque existe um propósito, né? Tanto para mim, quanto para ele, quanto para todos aqueles adultos que estão lá. E a gente tem uma super tarefa de configurar uma família aí que é diferente, né? Vicente trabalhando os desafios e as habilidades, novas competências. Pois é. Isso aí, então, também é um outro podcast, porque aí eu aprendi um tanto de coisa nova, né? Pois é, e nesse tanto de coisa nova, tinha até uma perguntinha aqui já registrada para te fazer. Quais foram os seus maiores desafios ou fragilidades que você te levou ao extremo, que faz sentido compartilhar? Não dá para ter um outro podcast, mas, sei lá, número 1 ou 2, que você queira compartilhar com a gente, que serve de aprendizado para quem está vendo e ouvindo e talvez passando pela mesma situação. E inspirar, né? Inspiração, aprendizado. Eu acho que, acima de tudo, tem que ter flexibilidade, né? E pode parecer assim super chavão, mas não é a flexibilidade da cognição, é a flexibilidade da emoção, sabe? Tem que ter respeito consigo mesmo, né? Sabe a história, assim, se você tem a flexibilidade da emoção, você vai compreender que é preciso abrir mão de algumas coisas, né? Para fazer caber. Eu sabia que eu não podia departamentalizar essas coisas. Agora é hora disso, agora é hora daquilo, né? Eu tinha consciência que eu precisava fazer isso caber tudo ao mesmo tempo, mas eu não sabia como, eu não tinha referenciais. Eu não tenho nenhuma amiga minha é avó. Eu tenho amigas que nem mães são ainda, né? Por uma opção. Sim. Então, eu não tinha ninguém para perguntar. E as avós que eu conheço têm um outro estilo de vida. Então, eu precisei e continuo precisando, porque isso é um exercício diário, né? De desenvolver essa flexibilidade, especialmente das emoções, né? Humildade para compreender que não tem nada no nosso controle, né? Tanto que eu, na época também, especialmente nos primeiros meses, eu dizia isso. Eu aprendi que o controle remoto da vida não está nas mãos da gente.
né? Ele está num outro lugar lá, né? E não que eu deixe a coisa rolar, mas a necessidade de controle, puxa, eu sou uma mulher da gestão. E eu sempre achei que bastasse, sabe, planejar, coordenar, ordenar, orientar que as coisas iam acontecer. Mentira, gente, não é. É óbvio, é planejar, né? Mas um planejamento que às vezes Depois vai que está emergir, aqui. né? É coordenar o que está posto, é tentar, sabe, prospectar um pouco, mas precisa flexibilizar. E eu faço assim porque eu acho que tem o exercício do dobrar-se mesmo, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado, sabe, Kátia? E desenvolver pele para tomar pancada. E dessas pancadas, qual foi a maior que você tomou? Que foi a sua maior lição de vida? Está indo Eu para o acho final que já? essa eu não tenho controle, eu não posso, não é que eu não tenho controle, eu não posso ter controle de tudo, né? O mundo ideal, porque eu, como filha de uma, sabe, de uma sociedade normalizada, né? Eu era aquela moça que cresceu na vida pelo estudo, obteve coisas que nunca teria tido acesso se não fosse por um trabalho intenso, e em função disso, casei, tive aquela família padrão, quase margarina, o pai, a mãe e o filhinho, que teve acesso a tudo, que ia se formar. Sabe aquela coisa clássica, e que agora eu já estaria em tempos de pensar numa aposentadoria? A minha vida não tem nada desse desenho. Né? A gente tem em casa, assim, o marido, o filhinho, o netinho, e todo mundo tentando viver uma vida que é, assim, né? Incerta, é volátil, é perigosa. Né? Por vezes insana. Exatamente. Né? Mas o que tem e que nos une? Existe o afeto, sabe? Mas é afeto mesmo, porque afeta todo mundo, sabe? Existe o amor, mas existe a raiva, né? Então, sabe, tolerância diante da vida, eu acho que é isso, sabe? É a tolerância diante da vida e a humildade, né? Pois é, pessoal. Acho que antes de vocês aprenderem, eu estou aprendendo aqui. Terapia na vida como ela é, né? Na real. Então, E com essa vozinha gostosa. delícia, né? Ficar ouvindo. Que dá vontade de ficar aqui, ó, escutando. Ó, Kátia, na hora que você quiser fazer uma outra tarefa, é criar aqueles pensamentos com música no final para as pessoas fazer leitura de Não, livros. deixa isso para o Cid Moreira. Fazer aquelas leituras de livro, tranquila, que eu acho essa voz muito gostosa. Eu tive um chefe que dizia assim, quem ouve Kátia falar assim, pensa que ela é sempre assim, não sabe como é essa mulher quando ela tá brava. Não quero ver sua Sobe versão um brava, pouquinho. tá bom? Jaciara, estamos caminhando para o final. Quer fazer alguma reflexão? Quero que a galera que está aí, se puder levar isso para casa, como é que você fez com a mão? Assim, né? Às vezes a gente tem tanta necessidade, eu acho que quando a gente enxerga que o controle não está na nossa mão, a gente sofre menos, porque enquanto a gente tenta o tempo todo ficar pegando, é mais angustiante, né? Porque você fica o tempo todo em prol de uma coisa que não vai acontecer. Eu acho que perceber a humanidade naquilo que a gente, de fato, tem que se erguer, se abaixar, para entender que a gente não vai conseguir tudo. A vida não vai ficar o tempo todo do jeito que a gente planejou. Mas surpresas vão vir, vão custar caro, vão deixar meio insano, mas vão ser muito boas. Como é que seria a sua vida hoje se você não tivesse mais Vicente em casa? É o exercício que eu faço o tempo inteiro, Jance. Né? Como a minha vida é marcada por muitas mudanças, né, geográficas, enfim, de opções de carreira, eu sempre faço esse exercício. E se eu tivesse ficado naquele lugar? E se eu não tivesse saído do Rio de Janeiro há 22 anos atrás? O que seria, Kátia? Então... Tem um livro, né? Muito curiosa. E se? Vocês já viram esse livro? Não. É a história de uma menina que ela começa tudo para formar faculdade, e aí ela engravida. Então, não é um livro, não, é um filme. Ah, não, Ele filme passa sim. paralelo, desculpa, Paralelo. é filme. E se ela tivesse engravidado, aceitado ficar grávida, casar, qual seria a vida dela? E se ela tivesse ido para a faculdade, formada, uma mulher de sucesso financeiro, profissional, e como que... E no final... desemboca praticamente aonde ela tinha que viver de qualquer jeito, vindo por aqui ou por aqui. É um filme lindo, eu fico até arrepiada, é antigo. Se eu achar depois, quando for publicar o Tem no podcast, Netflix, eu vou colocar galera. o nome no Netflix. Tem no Netflix. Uma boa. Eu E assisti se? recente. E eu me faço a pergunta também. A única coisa que eu sempre peço é assim, que eu tenha capacidade, né, de fazer jus a essa oportunidade que está me sendo dada. Né? Vicente
vai precisar, certamente, da gente por mais tempo. Aham. Né? E daqui a 10 anos, aos 67 anos, né, que eu vou estar fazendo em setembro, daqui a 10 anos, ele vai estar chegando aos 20. Né? E o você que ele vai continuará ter jovem assim. E o que ele vai ter aprendido com a gente, né? O que terá se tornado essa vida dele. O que a gente sabe é que ele vai estar aqui, porque ele diz assim, né? Quando eu falo para ele, Vicente, a gente podia mudar, ele falou assim, não, eu vou continuar morando no Espírito Santo, Vitória, e a gente mora aqui na Enseada do Suaia, e ele diz o endereço. Falei, então tá bom, tá tudo certo. Muito bom, Kátia. Quero agradecer. Obrigada, Mara. Eu acho que você acabou dando vários recados que ficaria para o finalzinho. Mas se você quiser fechar com uma mensagem do coração para essa câmera, para quem está te vendo e ouvindo. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer a vocês que nos ouvem, né? E dizer assim, eu não acredito, e elas sabem disso, eu não acredito em nenhum recado pronto, eu não acredito. Eu costumo dizer que o livro que diz 10 passos para, se você encontrar com ele, sai correndo, porque ele foi feito para quem escreveu e não para você, né? Mas ser flexível, ser tolerante, ser humilde diante da vida é o que nos possibilita aprender cada vez mais. Acho que é isso. E obrigada, meninas. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até a mais. Os próximos episódios. E espere que logo, logo estaremos com mais novidades. Kátia, acho que tem mais uma meia dúzia de podcast para gravar, hein? Tá bom. Já vou mandar o convite.